Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui falar o meu veredito, a minha crítica, a minha análise, o meu review, seja lá como você chama, da série The Umbrella Academy da Netflix, uma série de super-heróis, mas uns super-heróis um pouquinho diferentes. Eu vou explicar tudo do que se trata essa série, quem é, o que é Umbrella Academy, do que se trata, quem são os personagens, eles têm poderes, que poderes são esses. Vou explicar tudo pra vocês de uma forma bem resumida e contar o que eu achei de bom, o que eu não achei de tão bom assim nessa série e dar a minha opinião se vale ou não a pena assistir. E aí, baseado nas minhas opiniões, as coisas que eu vou falando aqui, você pode também tirar suas próprias conclusões. The Umbrella Academy, ela chegou com muita expectativa, mas ao mesmo tempo sem muita pretensão. Eu não sei se deu pra vocês me entenderem, porque são heróis que ninguém conhece. Não é mesmo? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, nem sabia que eram heróis a primeira vez que falaram, The Umbrella Academy na Netflix, todo mundo ficou, não sei o que, The Umbrella Academy, mas eu não fazia ideia do que eles estavam falando. E aí, a primeira vez que eu vi foi pouco antes de ela estrear, que eu vi trailer de algumas coisas assim, eu falei, de herói, tem poderes, então vamos ver qual é que é dessa série aí. E acabei assistindo, eu e a Bia assistimos todos os episódios em um dia, fizemos essa mega maratona, pra poder vir aqui contar pra vocês do que ela se trata. E é exatamente disso, de uma série de heróis. Eu comparo ela bastante com X-Men, mas eu vou explicar o porquê. Primeiro, só para explicar o que acontece nessa série. Do nada, absolutamente do nada, 43 mulheres ao redor do mundo deram à luz a um filho, né, uma criança, sem que elas nem estivessem grávidas naquele dia. Tipo, do nada, a barriga cresceu e a mulher deu à luz. Foi 9 meses de gestação em segundos. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Até mostra de uma dessas mulheres que ela tá normal, de boa, ela pula na piscina, quando ela levanta da piscina já tá dando à luz. Sabe, é mais ou menos essa pegada. Todas essas mulheres ao redor do mundo deram à luz misteriosamente. E aí um senhor chamado Sir Reginald Hargreaves, ele tentou adotar o máximo de crianças possíveis dessas 43 e ele conseguiu 7. E como é que ele conseguiu isso? Dando dinheiro, porque ele tem muito dinheiro, então ele deu dinheiro para algumas mães, conseguiu adotar 7 dessas crianças, porque ele sabia que teria alguma coisa diferente nelas e ele estava certo. Eu não sei se ele sabia ou se ele chutou, mas ele ficou sabendo e tal, e aí ele conseguiu adotar 7 crianças e ao longo, conforme essas crianças foram crescendo, elas desenvolveram habilidades especiais. Eu vou contar tudo pra vocês, cada uma dessas bem resumido. Mas aí o que ele fez, Quando essas crianças estavam um pouquinho na adolescência, de 12, 13 anos mais ou menos, todas elas nasceram no mesmo dia, tá? Não sei se eu comentei isso. Quando elas estavam ali na parte dos 12, 13 anos, eles foram revelados pro mundo como a organização chamada The Umbrella Academy, que era um grupo de super-heróis adolescentes que ajudavam a combater um crime, meio que vigilantes assim, né? Eles usavam máscaras, tinham um uniforme de escola e tal. Só que o que as pessoas não sabiam é que lá na mansão que eles moram, é tipo a mansão Xavier, só que a mansão do Hargreaves ali, que é o cara que adotou eles. Lá na mansão deles, tipo, ele é um pai muito distante, sabe? Não é nem chega a ser um pai. Parece que ele é só um criador de super-heróis. É basicamente isso. Ele treina as crianças, mas ele não dá nenhum afeto emocional pra eles. Tanto que, quando ele percebeu que essas crianças estavam sentindo falta de algum tipo de afeto e de carinho, ele foi contratando algumas babás que não deram certo, e aí ele acabou criando uma mãe robô pra eles. Ele criou uma robô toda bem evoluída tecnologicamente, para que atendesse todas as necessidades emocionais dessas crianças. E além disso, ele tem um ajudante dentro dessa mansão, que é meio que serve como se fosse um mordomo da mansão, que é um macaco super inteligente. Ele é um símio, eu não sei que raça que é, eu acho que é chimpanzé, não tenho certeza, mas ele tem muita inteligência, ele sabe falar e tal, é todo educado, tipo mordomo mesmo, sabe? E aí ele auxilia também na criação dessas crianças. Só que ao longo da vida de cada um deles, eles meio que foram se frustrando com as coisas dentro da mansão, com as missões que eles faziam de herói e tal, não sei o quê, e cada um começou a seguir o seu próprio caminho, a sua própria vida, deixando de lado um pouco essa história de super-herói e tal, e seguindo carreiras profissionais. Um virou policial, virou modelo, cada um seguiu sua vida normal, todo mundo se separou. Mas quando eles estavam ali na faixa dos 30 anos, eles receberam a notícia de que o pai deles havia morrido dentro da mansão, e aí todos eles vão pra lá, pro funeral, todos eles se encontram de novo e tal, e começam a conversar. Alguns desconfiam que não foi uma morte comum, que pode ter algum assassinato ali por trás, outros falam que não, eles começam meio que a discutir de novo e tal, mas todos eles voltam a se reunir em prol desse funeral, de dar um último adeus pro pai deles, que eles não são tão apegados assim, eles têm até um pouco de raiva do pai deles, porque tipo, ainda bem que morreu, era mó chato, mó frio, e não sei o que, mó distante e tal, e tudo que ela tá acontecendo com a gente é culpa dele. E tem todo esse negócio, assim, é o pai deles, mas eles não gostavam muito, mas tinham que ir lá se despedir, e foi isso que eles foram fazer no funeral. Só que no meio desse luto e desses momentos que eles estão reunidos, eles descobrem que o mundo está correndo perigo e que em poucos dias é muito provável que o mundo acabe, e eles podem ser, talvez,
a esperança da salvação. E usando os poderes deles e tal, eles vão tentar impedir esse apocalipse que está prestes a acontecer. E só por isso, deu pra vocês perceberem a semelhança de X-Men? Por isso que eu falei que tem um pouco a ver com X-Men. É uma mansão que tem um mentor, que seria o professor Xavier. Aqui é o Sir Reginald Hargreaves, que é o pai deles adotivo, então ele é meio que o mentor. Ele treina essas crianças enquanto elas estão crescendo com seus superpoderes para eles saberem controlar, para que se transformem em super-heróis, e eles têm uma equipe de super-heróis que tem o nome, os X-Men, e aqui o The Umbrella Academy. Então não é muito difícil de fazer essa comparação. Crianças, eles têm o DNA meio que alterado, por isso que eles têm esses poderes, igual X-Men. A diferença é que em X-Men tem vários outros mutantes pelo planeta. Aqui, aparentemente, são só essas crianças que nasceram misteriosamente nesse dia. E a gente só acompanha a história desses 7. Não sabemos o que aconteceu com os outros 36 que estão aí pelo mundo. E só pra você ter uma noção do quão distante o Reginald Hargreaves é das crianças, ele não deu nome pra nenhuma delas. Era o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. É assim que ele identificava cada uma das crianças. Olha o nível do negócio. Mas aí quando eles já estão meio que na fase da adolescência, que tá chegando a parte deles se revelarem pro mundo e tal, que o pai deles cria a mãe robô, essa mãe, se eu não me engano, é ela que dá o nome pra cada um deles. E aí o número 1 é o Luther, o número 2 é o Diego, o número 3 é a Alice, cada um recebe um nome, com exceção de um deles, que eu acho que eu sei o porquê, mas eu vou explicar o que cada um deles faz. E eu vou fazer isso bem resumidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? O número 1 é o Luther, ele é conhecido como Space Boy nos quadrinhos, aqui ele é só o Luther por enquanto, até tem o apelido de Space Boy e tal, mas não é muito bem explicado. E o poder dele é de ter super força, mas em uma determinada missão que ele estava fazendo, aconteceu um problema com ele, ele quase morreu, e o Reginald conseguiu salvar a vida dele. Só que nessa salvação acabou dando um problema ali no DNA, e ele acabou ficando um pouco meio que o corpo dele, né, o DNA dele e a fisionomia ficou parecida com a de um gorila. Então, entre a cintura e o pescoço, ele meio que ficou muito grande, né, muito musculoso e muito peludo. Então, ele ficou meio estranho e tal, ele fica meio desengonçado, ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, etc. Esse é o Luther, o número 1. O número 2 é o Diego. Ele luta muito bem, ele até trabalhou como policial, mas ele chegou a ser demitido porque não segue muito bem as regras, mas ele luta muito bem, ele se transformou num vigilante e ele é muito habilidoso com facas. Inclusive, ele consegue jogar as facas, tipo, arremessar fazendo curva. Você tá na esquina, do outro lado, lá ele joga a faca aqui, a faca faz curva até chegar lá. Ele é muito bom. Ele é meio que um Batman do Umbrella Academy. Mais ou menos isso, dá pra fazer essa comparação. A número 3 é a Alison, ela é conhecida como Rumor. Na série, eles não tratam tanto ela com esse nome, é mais como Alison número 3 também, mas nos quadrinhos ela é conhecida como a Rumor. Por quê? Ela consegue alterar a realidade através de uma mentira que ela conta, através de um rumor. Ela fala, eu ouvi um rumor de que você tá afim de me dar um hot dog. A pessoa do nada, quando ela escuta isso, ela fica com vontade de dar um hot dog pra ela, ela vai lá, compra um hot dog e te dá. Então qualquer coisa que ela conta desse jeito, meio tipo, como se fosse uma fofoca mentirosa, passa a se tornar realidade. Eu ouvi dizer que, sei lá, que você quer dar um tiro na sua própria cabeça. A pessoa vai pegar uma arma e vai dar um tiro na própria cabeça. Na verdade, na série, ela não fala rumor, ela fala boato, né? Eu ouvi um boato de que tal coisa aconteceu. E aí, essa coisa vai lá e acontece. Então, ela tem esse poder. O número 4 é o Klaus, que de longe, pra mim, é o mais engraçado da série. É um dos melhores personagens, se não for o melhor, né? Diga-se de passagem. Ele conversa com os mortos. Só que ele tem um certo problema com isso, né? Porque não é fácil você ficar vendo um morto o tempo todo e conversando com eles. É meio chato, né? Então, ele acaba usando droga, tem todo um problema por causa disso. Mas esse é o poder dele. O número 5 é o único que não tem nome. Por quê? Qual que é a minha teoria? A mãe deles chegou na adolescência para poder dar um nome para cada um deles. Eu acho que quando a mãe roubou, né? Quando ela foi criada, ele já não estava mais entre eles. Por quê? O número 5, ele tem o poder de, tipo, noturno. Ele some aqui e aparece na sala, some aqui e aparece em outro lugar. Ele tem esse poder de se teletransportar, assim, para lugares próximos, mas ele também consegue se teletransportar através do tempo. Então ele consegue ir pro passado, pro futuro, etc. Só que ele não tem essa habilidade muito bem desenvolvida. E quando ele estava com 13 anos, ele decidiu ir pro futuro. O pai dele falou, não é pra ir, porque você ainda não tem essa habilidade desenvolvida e tal, não sei o que. Ele ficou teimoso, falando, não, eu vou, porque eu consigo. Ele foi e não conseguiu voltar. Aí ele fica sumido por 17 anos e ele volta mais ou menos nessa época que o pessoal tá se reunindo pro funeral e tal. Ele volta nessa época, só que ele ainda tá preso no corpo de 13 anos. Então é um monte de adulto de 30 trabalhando com uma criança de 13 com uma mentalidade de mais de 50, porque ele ficou muito tempo no futuro, ele ficou idoso no futuro, mas voltou no corpo de 13 anos. Então ele é meio que uma mistura, mas ele nunca recebeu um nome de fato, por isso que ele é sempre chamado de número 5 na série. O número 6 é o Ben, é o que a gente conhece menos na série, mas talvez seja um dos mais poderosos, que pode sair um monstro dele, assim, como é que fala? Umas patas, como é que é o nome, amor?
Como é que o polvo tem? Tentáculo. Tentáculo, né? Que o polvo tem? Ele tem tipo uns tentáculos que saem de dentro dele e vai mal longe, mata todo mundo. Então ele é bem sinistro, bem sangrento. Só que é falado muito pouco sobre ele na série e eu não vou falar o porquê, mas se vocês assistirem vocês vão entender. E a última dos irmãos é a número 7, a Vanya. E ela é a única que não tem poderes, né? Ela é muito excluída, inclusive, pelos irmãos, porque ela não tem poderes. Inclusive, o pai dela fica humilhando o tempo todo. Ela sempre quer ir, deixa eu ir lá junto com o pessoal na missão. Ele fala, não, é muito perigoso, porque você não tem poderes. Meio que fica humilhando ela. E ela tá sempre ajudando ele, anotando as coisas, mas nunca é revelado os poderes dela. E aí ela se sente muito comum e acaba ficando muito excluída das crianças. E isso vai afetando enquanto ela vai crescendo, tanto que quando ela tá um pouquinho mais adulta, ela acaba escrevendo um livro sobre a mansão dos Hargreaves, ali a missão do Umbrella Academy, contando todas as histórias e todos os detalhes da família dela, contando vários segredos e tal, dos poderes dele, dos nomes, de um monte de coisa, o que deixa todo mundo muito puto e exclui ainda mais ela da família e fica bem distantes quando elas estão mais velhas e tal. Ela é realmente a mais excluída do grupo, principalmente depois disso. E esses são os personagens do Umbrella Academy, dessa família de super-heróis e etc. Agora eu vou falar pra vocês bem resumidamente, porque eu acho que já prolonguei demais esse vídeo, o que eu achei. Mano, eu posso dividir meio que em duas partes. A primeira parte da série, os 5 primeiros episódios ali, ele é muito mais usado pro humor, muito mais pra introdução, pra gente conhecer melhor os personagens, conhecer o passado de cada um, conhecer a história, entender o que tá acontecendo, pra onde que a série tá indo, do que tudo isso se trata. É muito mais usado pra isso, mas também pro humor, pra gente dar bastante risada, e funciona, cara, funciona muito bem. Claro que tem alguns riscos, tem perigo, tem ação, tem mistérios, tem bastante coisa rolando por trás também, mas ainda não chega a ser necessariamente o foco. A gente percebe que tá caminhando pra algum lugar, mas tem tortura, tem sangue, tem muita coisa rolando também. E dentro dessa primeira parte a gente também começa a ser introduzido pro vilão, que a gente fica desconfiado de que é ele, mas só vai ter certeza mesmo na segunda parte. E a gente vai percebendo que tudo isso tá caminhando para o futuro apocalipse que já foi revelado que vai ser a ameaça principal dessa temporada, etc. E o legal é que, né, tanto na primeira parte quanto na segunda, tem algumas cenas de ação, porque é uma série de herói, e tem bastante efeito especial, cara. Tem um macaco que fala, tem explosão, tem um monte de coisa, e eu acho que são cuidadosamente muito bem feitos. Tanto na caracterização dos personagens, quanto nos efeitos que eles fazem das magias, tipo, a viagem pelo tempo e tudo mais, são muito bem feitas. Não é um negócio que, meu Deus do céu, é o cinema, é o futuro do cinema. Não é um Vingadores Ultimato, mas é muito bem feito, principalmente para o orçamento de série, que costuma ser mais baixo do que o orçamento de filme, ficou muito bom, muito bem feito, e são raríssimas as vezes que você percebe, tipo, mano, isso ficou falso, sabe? São raríssimas, pelo menos pra mim, eu sou leigo, então pra mim ficou tudo muito bem feito. Fora que é uma série de heróis, só que é muito diferente de todas as outras séries de herói que eu já vi, pelo menos. Porque não é os heróis badalados e não sei o que, e tem um monte de extraterrestre. Não é, sabe? É uma série de herói real. É o nosso universo, sabe? São apenas algumas pessoas que nasceram misteriosamente e têm um DNA diferenciado, mas ok, de resto, é o nosso planeta. Eles podiam estar vivendo em outro país. Apenas e simplesmente isso. Eles são muito reais, sabe? Eles tiveram a fase da adolescência, de heroísmo e tal, só que eles cresceram normais, eles tiveram suas carreiras. Como eu disse, o Diego, ele virou policial, a Alison é atriz e modelo, seguiu essa vida dela, o Luther, ele vira astronauta, ele vai pra Lua, fica 4 anos na Lua. Então cada um segue a sua carreira, sabe? Cada um segue a sua vida, não necessariamente a carreira, porque nem todo mundo trabalha, mas cada um segue sua vida. A Vanya, ela vira violonista, porque ela gosta muito de música e tal, toca violino. Então, sabe, é real, cada um seguiu a sua vida. E o legal é que eles usaram seus talentos pra chegar onde eles chegaram. Coisa que qualquer pessoa no mundo faria. Qualquer pessoa. Mano, pensa se você tivesse o poder da Alison. Você pudesse manipular a verdade do jeito que você quisesse. O que ela faz? Ela chega lá, eu ouvi um boato que você vai me contratar para o papel principal desse filme. E ela é contratada, então ela consegue o que ela quer. Ela queria ser uma atriz famosa, ela conseguiu. Ponto. Sabe? Então tudo que ela vai... E a pessoa não percebe que ela tá usando isso. São pessoas comuns que usam os poderes como qualquer outra pessoa usaria no lugar delas. E isso é muito legal. Não é aquele heroísmo, sabe, fora do comum, que é uma pessoa extraordinária. Não é. Não é isso, sabe? E também não é aquele negócio sombrio que a pessoa sofreu um trauma muito grande na infância. Não é. É uma história comum, de pessoas comuns, mas que tem uma diferença no seu DNA por causa de ter superpoderes e foram usados por um tempo para o heroísmo, mas hoje em dia eles usam
pro dia a dia deles. Então é um jeito diferente de trabalhar esse conceito de herói, sabe? Isso eu achei muito legal na série também. Apesar de que, pelas algumas coisas que eu li por aí, isso acaba sendo um pouquinho diferente das HQs, mas que ficou melhor por ser série. Foi uma boa adaptação pra TV, no caso pra Netflix. Então, mas um dia eu faço um outro vídeo comentando as diferenças entre a HQ e a série. Outra coisa bacana é que a série não é muito extravagante, sabe? Ela não exagera demais, ela não força nada, sabe? Tem várias subtramas. Se a gente for analisar direitinho, tem muita subtrama. Tem o drama familiar das brigas entre eles, tem romances mal resolvidos, tem o apocalipse chegando, tem o irmão deles que estava sumido, que foi o número 5, que ele apareceu depois, mas ele estava por um tempo sumido. Inclusive, quando ele volta, ele também está sendo caçado por viajantes do tempo, tentando matar ele. Tem a morte do pai, que foi repentina e misteriosa para alguns, de repente foi um assassinato. E o apocalipse. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, só que nada disso é forçado, nada disso é, sabe, há um problema aqui, outro problema aqui, é um corte diferente, você não sente nada disso, sabe? Tudo vai sendo desenvolvido de uma forma tão natural que todos eles, quando estão sendo resolvidos, chegam no mesmo caminho, sabe? Tá tudo caminhando paralelo para que no fim todos chegam no ápice do final da temporada, que era para onde ter chegado. Eu não sei se deu para vocês me entenderem, mas é isso, flui de forma muito natural, não fica nada forçado, que também é bem bacana para a história. E se a gente analisar um pouco mais a fundo também, tem uma coisa muito interessante que a gente pode levar como lição de vida. Por quê? O Klaus, que é o que fala com os mortos, número 4, ele tem muito problema com isso, porque o pai dele, para ele tentar perder esse medo dos mortos, que ele tem medo, que ele via morto o tempo todo, então para tentar fazer ele perder o medo, o pai dele, quando ele era criança, trancava ele num cemitério, num negócio que tinha um monte de corpo, que os espíritos dos mortos estavam por ali, para ele ficar vendo os mortos o tempo todo, para ele tentar perder o medo. Só que, mano, imagina o quanto isso apavora uma criança. A Alyson, ela acaba abusando demais do poder dela. Quando ela percebe que tudo que ela quer, ela consegue, ela começa a usar demais isso. Então ela foi crescendo dessa forma. O Klaus cresceu com medo dos mortos, ele começou a usar droga, porque quando ele tá muito chapado, ele não vê os mortos. Então é um jeito dele, sabe, um refúgio dele de escapar desses poderes. O Diego, ele conseguiu um emprego na polícia, mas ele foi demitido. Por quê? Porque ele não consegue seguir as regras, porque ele é muito melhor nas habilidades e tal, ele consegue as coisas do jeito dele, só que ele não teve a disciplina certa. Todo esse exagero que o pai dele fazia para atingir a perfeição nas crianças foi tão forçado, mas tão forçado, que fez todos eles terem problemas no futuro. Sabe? E isso acontece no mundo real também. Os pais que fazem de tudo, faz o filho perder a infância para eles serem perfeitos e não percebem o quanto isso afeta psicologicamente eles com o passar do tempo. E é exatamente isso que acontece na série. Todos eles têm problemas no futuro, que no caso é o presente, porque quando eles eram crianças, o pai deles queria de todos os jeitos possíveis que eles atingissem a perfeição das suas habilidades. E aí esqueceu que tem todo o lado psicológico, o lado emocional, o lado da infância, que eles deveriam ter vivido como crianças normais. É uma lição de vida puta foda, na moral. Se a gente tirar um pouquinho de lado a parte de heroísmo, de poderes e tal, a gente consegue perceber tudo isso também, o quanto isso afeta e o que a gente pode fazer de diferença na nossa vida com os nossos filhos quando a gente tiver, no caso, porque eu não tenho ainda. Mas e o final? O final vale a pena? Foi bom o final, não foi e tal? Foi, mano. Eu não vou ficar falando muito, é óbvio, mas eu curti demais o final. Não era o que eu esperava, então eu me surpreendi, o que eu gosto bastante quando acontece. E dá um gancho muito bacana pra uma segunda temporada que, cara, é quase impossível. Não é possível que a Netflix não vai dar uma segunda temporada pra essa série. Porque a audiência foi boa e o final também foi muito bom. Toda a trama, a crítica tá sendo muito positiva também na maior parte das vezes. Então tudo indica que vai ter sim uma segunda temporada pra continuar a partir dali, mas eles conseguiram adaptar muito bem a primeira edição dos quadrinhos e, cara, foi muito boa, respondeu muita coisa, mas levantou muitas outras perguntas também, que eu espero que sejam, pelo menos, visitadas na segunda temporada. Como, por exemplo, o que vai acontecer com eles a partir de agora? É óbvio que isso a gente vai ser respondido, mas algumas coisas que eu não sei se vai ser respondido ou não. O que aconteceu com as outras 36 crianças que nasceram no mesmo dia que eles? Eles têm poderes, eles não têm? Por que eles nasceram? Como que eles nasceram e por que eles nasceram, sabe? Que teve algum experimento. Nos quadrinhos tem muita coisa de extraterrestre, então não sei se tem alguma coisa a ver com o nascimento deles, mas na série nada disso é citado, então não tem como saber também. Eles foram o tempo todo criados, e isso é repetido na série, que o pai deles queria que eles atingissem a perfeição para que um dia eles pudessem salvar o mundo, porque um dia eles teriam que salvar o mundo. Como ele sabia disso? E será que ele realmente sabia do que estava falando ou ele estava chutando? Então eu quero ver mais coisas, eu quero ver um pouco mais do pai dele também, porque o pai dele morreu. Então tem uns flashbacks, tem algumas coisas nos momentos que o pai dele aparece. Mas no momento presente da série ele não tá, porque ele já tá morto. Então eu queria ver um pouco mais do pai dele também. Tem muita coisa que pode ser adaptada. E nos quadrinhos tem mais macacos super inteligentes falantes também. Como eu disse, tem coisa de extraterrestre, tem mais explosão, mais bomba, mais sangue. São coisas um pouco mais fortes.
Então será que tudo isso vai ser visitado também? Vai ter essa adaptação mais fiel, mais próxima na segunda temporada? Os vilões na série também foram muito fiéis às HQs, que é o Condutor e a Chacha e o Hazel, que são os dois assassinos do templo lá que estão indo atrás do número 5. Então foi muito bem adaptado, mas será que a gente vai ver mais adaptações na segunda temporada? Mano, tem muita coisa que pode acontecer, mas o final foi surpreendente, muito foda. E na hora que apareceu o Klaus e o Ben juntos lá, mano, foi louco demais, velho. Foi muito louco. Eu não posso falar pra vocês o que exatamente aconteceu, mas foi muito bom. Eu curti demais The Umbrella Academy. E a minha opinião é essa, foi foda, eu espero muito por uma segunda temporada e eu recomendo que você assista, caso você ainda não tenha visto, The Umbrella Academy. Só que não vai com tanta expectativa só porque eu falei bem, não. A série é boa, não vai ser a melhor série que já assistiu na sua vida, mas a série é muito bacana, é muito divertida de assistir e são personagens diferentes, é uma história toda diferente que provavelmente você nunca ouviu falar. Então é bacana assistir muito por causa disso também, sabe? E por causa da série eu fiquei com vontade de ler os quadrinhos, tanto que eu já tive acesso à primeira edição e eu vou ler assim que possível, pra poder fazer um vídeo pra vocês trazendo as similaridades e diferenças entre as coisas que aconteceram na série e as coisas que tem nas HQs, que eu pretendo fazer em um próximo vídeo, porque esse aqui já tá longo demais. Então se você já assistiu The Umbrella Academy, conta aqui pra mim o que você achou. Se você ainda não assistiu, ficou interessado? Me conta aqui também nos comentários, não esquece de deixar seu like, porque se tiver bastante like, aí eu faço o próximo vídeo da comparação com a HQ. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!